o mercado perdeu a linha de tendência, a gente encerrou o outro aqui, porém o mercado veio e testou o fractal da onda 3. Fala, traders! Beleza? Galera, vamos pro pregão de hoje aí, dia 13 de outubro, beleza? De 2020, terça-feira, índice dólar. Galera, dólar hoje bem melhor que o índice, achei bem mais direcional e bem mais tranquilo de ler. O índice teve algumas possíveis variações aqui, que alguém pode ter feito uma coisa, outras pessoas podem ter feito outras, iniciando já por este rompimento ou não, certo? Mas vamos lá que eu vou explicar para vocês aí como que eu trabalhei. Galera, tínhamos aí uma onda 1, um fractal e o mercado testando esse fractal. Se o mercado rompesse, eu tinha deixado bem claro para vocês que ele podia vir testar até a onda 1 complexa, certo? Até aí, acho que sem mistério, beleza? Show de bola. O que aconteceu, galera? O mercado, se a gente coloca aqui a nossa onda 1 complexa, o mercado acorda em cima. Porém, ele não, vamos supor, ele não nos dá uma tão confirmação de que ele era comprador, de que de fato era um rompimento. Aí, galera, vai entrar uma leitura que eu tive que eu não posso dizer se foi certa ou errada. Foi apenas uma saída que eu tive para estar identificando se era rompimento ou não, certo? Então, assim, diferente daqui, vocês vão ver que isso daqui seria bem diferente disso daqui. Vai chegar ali, vocês vão entender. Galera, aqui, Léo considerou o rompimento. Por quê? Galera, o mercado, ele abriu acima, tá? Ele não abriu aqui e entrou e tentou, dizendo que estava querendo voltar, beleza? Ele trabalhou acima, ele montou uma possível posição aqui, beleza? Ele montou uma possível posição aqui, óbvio que, enfim, uma hora aqui deu, vamos ver, deu 40 minutos. Em 40 minutos, mas teve bastante lote trocado e do vendedor eu não vi nenhum ponto de defesa tão bacana para me dizer que isso daqui era defesa vendida. Por exemplo, a gente vai chegar aqui nessa parte e vocês vão ver que aqui eu não considerei rompimento porque eu tinha um posicionamento dos players antes de fazer o movimento, certo? Quando a gente chegar aqui vocês vão ver. Mas aqui, galera, é diferente, eu não achei um motivo para eu estar acreditando que isso daqui era uma defesa vendedora. Ah, Léo, mas tinha uma baita barra vermelha do outro dia, maior barra do dia e tal. Beleza, ó, beleza. Só que assim, para mim não era o suficiente. Não era o suficiente, para mim estava ainda em um movimento comprador aqui, o mercado ainda era um movimento comprador, aqui que ele virou vendedor. Então assim, eu não considerei. O mercado ficou trabalhando e eu tive esses 40 minutos para ficar observando e vendo e falando assim, cara, eu não tenho motivo suficiente para estar acreditando que é um vendedor aqui defendendo. Então, o que acontece? Galera, errado ou certo, não tem como saber. Primeiro, por quê? Porque o mercado não cumpriu o alvo. Se o mercado tivesse cumprido o alvo, ele ia me dizer que eu estava errado. Aqui, eu não tenho certeza. Eu não posso dizer se realmente esse movimento, de fato, foi o vendedor defendendo ou não. O fato é que aqui o Léo acreditando numa compra, num cenário comprado, eu tinha até aqui embaixo do meu ciclo de alta, beleza? E aí o que acontece, galera? O meu primeiro ponto de defesa era este daqui. O mercado me dá uns possíveis trades aqui, porém não entrei porque o stop estava de 190. Era um stop mais ou menos tranquilo. Porém, galera, a nossa difference de gap bagunçada, a gente puxa para o último fundo, certo? Olha onde é que estava a difference. Eu estava esperando o mercado vir testar a difference, certo? Eu tive um possível posicionamento no início do jogo e eu queria que o mercado viesse me dar um teste no mínimo na difference para possivelmente estar tendo uma resposta passando para cima e estopando todo mundo. Então, assim, eu esperei ele vir testar a difference e o mercado simplesmente perde a difference como se não tivesse nada. O que eu fiz? Puxei para baixo, certo? E essa daqui, elas estão basicamente na mesma região. Então, tanto essa quanto essa, eu considerei a de baixo, para estar diminuindo o meu risco, porque a minha zona ela já estava de 150 pontos. Ou seja,
Se eu entro mais ou menos no meio dela e coloco um stop legalzinho, fica de 150 pontos, tá tranquilo de eu trabalhar assim. Beleza. O mercado caiu, seguiu, entrou um volume vendedor, beleza? Entrou volume vendedor, caiu, deu essa barrinha lateral que para mim ainda não era trigger, certo? Para mim ainda não era trigger. Quando o mercado agulha essa daqui, faz essa outra lateral branca, abre aqui, passa para cima, eu entro na posição. Eu entro na posição aqui, galera, com stop de 80 pontos, se eu não me engano. 86, ó. 90 pontos. Eu entrei um pouquinho mais abaixo. Deu um stop de 80 pontos. O mercado vai, sobe, me estopa no pavio da laranja, me dá essa outra barra, esse outro fundo e dá essa agulhada. Aqui, galera, eu ainda fiquei na dúvida de um rompimento ou não. Porque o mercado me dá apenas um fundo abaixo, me dá outro fundo na mesma região, me dá uma baita agulhada e o volume tinha diminuído. Eu com um stop até o momento de 80 pontos, falei o quê? Vou esperar. Era 10,5 aqui, 10,20, falei, velho, vou esperar. O mercado sobe, faz essas agulhadas, desce, perdeu. Ponto. Aqui não tinha que fazer, aqui eu tinha que falar que era um rompimento. Falei, cara, não tem que fazer, isso daqui é um rompimento, beleza? Beleza, é um rompimento. O que eu vou fazer se isso daqui é um rompimento? Tenho primeiro fractal, segundo, terceiro. Claro, da minha onda de inversão. Beleza, vamos lá. Peguei o primeiro fractal, o mercado passa sem me dar um trigger tão bacana, beleza? Diffens estava um pouco acima, estava para mim deslocada, certo? Então aqui, Léo, poderia ter tomado risco nessa barra? Poderia, mas não tomei risco nessa barra. O mercado subiu, agulhou com barra amarela, eu não tomei o risco, o mercado subiu, beleza. Puxei ele para cima. Aqui eu entro na posição na barra branca. Cadê? Aqui, ó, nessa barra branca aqui. O mercado faz essa barra amarela, trabalha de lado com essa barra branca, beleza? Quando ele volta aqui nessa agulhada, eu não tive medo e tomei o risco da mesma maneira. O meu stop aqui em cima. E estopei novamente. Nesse momento que eu estopei novamente, galera, eu pensei já o quê? Eu falei, cara, o mercado tá me dando o quê? Uma onda, iniciou o mercado na minha visão, rompendo uma onda maior, tornando o mercado comprador. Rompe para baixo, torna o mercado vendedor. E o mercado está subindo, eu tenho até a maior para estar tomando o meu risco e vai ser meu último risco. Se ele rompesse aqui, galera, se ele rompesse essa retração, já explico para vocês, mas se ele rompesse essa retração aqui e fosse, eu ia esperar ele cumprir o alvo. Porque o mercado ia me dar um ciclo comprador, um ciclo vendedor, ia estar rompendo com o ciclo comprador. E o que a gente faz quando o mercado está assim? Toma 1, 2, 3 stops, sai e espera o mercado definir. Era 11 horas. Sai e espera o mercado definir. Porém, como eu disse para vocês, diferente daqui, que eu não vi uma defesa vendedora tão grande para estar acreditando que isso daqui era uma venda. Poderia ter pego isso daqui se tivesse acreditado na venda? Poderia, mas não acreditei. Se eu tomei uma decisão errada ou não, de fato que eu vou falar para vocês que o mercado não me confirmou isso, ficou em aberto. Se ele cumpriu o alvo, ele ia falar, Léo, realmente tomou uma decisão errada, eu não era rompimento. Mas como ele não me deu essa comprovação, eu vou ficar com isso em aberto. Eu não sei se foi uma decisão certa ou errada, beleza? Resumindo, o mercado vem, sobe, quando ele dá essa barra amarela, agulha nessa daqui, faz essa barra azul de lado. O que eu sempre falo para vocês que eu prezo muito? Posicionamento dos players antes dos movimentos, principalmente em início de pregão. E o que eu tinha aqui em cima? Eu tinha um puta range e eu tinha 3 barras vermelhas. O que eu falei? Velho, isso daqui tá muito para me defender. E o mercado não tá agulhando aqui por acaso. Quando ele abriu essa barra branca aqui, essa barra azul, começou a trabalhar, eu falei, velho, é o meu último. Isso quantas vezes eu falo para vocês também, galera, que eu tomo esses riscos e falo assim, é o meu último na compra ou na venda. Neste caso era o meu último na venda, meu stop estava aqui em cima. Se o mercado pegasse meu stop, o mercado era comprador. Léo, mas foi testar o range lá em cima. Tá, galera, mas aí o mercado está testando quase 100%. Aí, de fato, que eu não tenho, entre aspas, desculpa, certo? Eu não tenho aí como ficar segurando essa leitura de venda, eu não tenho. Mas
nesse momento aqui, eu ainda tenho como estar segurando esse, entre aspas, viés de compra. Não é viés o que vocês estão acostumados. É a leitura, acreditando na leitura de compra. Vamos colocar assim que fica mais de melhor entendimento. Então assim, galera, o mercado agulhou, eu entrei aqui, coloquei meu stop aqui em cima, o mercado caiu, prestem atenção que aqui eu vou dar uma outra visão também que pode ter tido aí se cumpriu ou não cumpriu, mas vamos chegar até lá. O mercado caiu aqui 500 e poucos pontos, eu lembro que eu fiz uma parcial aqui, ó, caiu 560 pontos, já estava mais do que a metade do meu alvo total, que era de 9.000, beleza? Então, fiz uma parcial tranquila, porém prestem atenção que eu não tinha ponto de defesa, eu não tinha uma linha de tendência bem definida, eu não tinha aqui um pivô, eu não tinha uma outra barra de coloração para me defender. Então, o que eu fiz? Eu subi a barra vermelha, eu subi o meu trailing stop nessa barra vermelha. Melhor, eu baixei meu trailing stop, né, nessa barra vermelha. O mercado veio, pegou o meu trailing stop, porém, quando ele volta na mesma região que eu falei que tinha defesa, e o mercado começa a andar de lado, galera, eu tomo outro risco, coloco meu stop aqui em cima novamente, e o mercado faz o quê? Me dá a minha parcial novamente, ó, me dá a minha parcial novamente de 550, 600 pontos, e aí aqui, galera, óbvio, meu alvo estava aqui embaixo, e eu fiquei esperando o mercado cumprir meu alvo. O mercado ficou trabalhando, me cansou, caiu, deu uma baita agulhada, e aqui eu pensando, cara, cumpriu o alvo ou não cumpriu o alvo? Aí, galera, qual que foi a visão? Eu tinha 1.200 pontos da minha perna. O mercado não cumpriu o meu alvo por 180. É mais do que 10%. Não que 10% é um número que a gente vai estar aí se guiando, mas eu pensei aqui, eu falei, cara, pode sim o mercado cair ainda mais. Não é porque ele está fazendo um range que ele não vai estourar isso daqui para baixo. E não é porque ele fez uma agulhada amarela aqui no fundo do mercado que tem comprador, entendeu? E outra, o que eu falei para vocês no aulão? Quando está com duas leituras, por que duas leituras, galera? Porque aqui eu estava com a minha posição aberta, com encerramento aqui, certo? Com encerramento nessa posição e nesse trade aqui, o meu trailing stop ficou aqui. Por quê? Porque eu estava acreditando nesse range aqui, que ele podia me defender, certo? Eu não coloquei o trailing stop lá em cima, porque ia ficar quase no 0 a 0, o mercado já tinha caído bastante. Porém, prestem atenção que, mais uma vez, a gente não teve um pivô, a gente não teve uma linha de tendência bacana, a gente não tinha outra barra de defesa. Então, assim, ou eu colocava em cima dessa barra vermelha, ou dessa outra barra vermelha, ou do range. Eu falei, velho, vou baixar no range, certo? Então, assim, galera, o que acontece? Por que eu falo duas visões? Porque a minha posição estava aberta com... Deixa eu colocar uma linha aqui que fica melhor. Ó, com o trailing stop aqui, beleza? Tava mais abaixo porque pegou na laranja. Tava aqui assim, mais ou menos. E aí eu tava com aquela situação. Falei, velho, o meu alvo tá lá embaixo. Ou pega meu trailing stop, ou pega meu alvo. Mas, Léo, e se cumpriu o alvo? O que eu vou fazer? Falei, velho, eu tenho uma ponto 1, ponto 2. Nesse momento aqui, ele ainda não tinha vindo para cá. Eu falei, cara, eu tenho uma significativa. Pode ser um ou outro. Aí o mercado caiu, um pouquinho mais agulhou, voltou a subir. Eu falei, velho, eu acho que não vai. Mas eu vou permanecer com a minha leitura de quem está com o maior volume no mercado, que para mim era o vendedor, que foi o critério de desempate que eu falei para vocês no aulão, de quando eu estou com duas leituras. Eu acredito em quem tem o maior volume no mercado. E aí, o que acontece? O mercado me deu um novo fundo, começou a subir. Eu falei, pronto, tenho outra significativa. Dava no mesmo local, mas eu era obrigado a fazer essa nova medição. E aí eu falei, cara, se eu tenho a significativa aqui, o mercado é comprador. Depois que ele pegou, ele sobe, claro, pega meu trailing stop aqui, eu tô fora do jogo. Aí, qual que foi a leitura? Eu falei, velho, se tá na significativa, ele rompeu e virou comprador. Ele trabalhou em cima, ele tá me confirmando que ele é comprador. Agora, se não, deixa eu apagar, deixa eu deixar traçado o retângulo, aqui ó. Essa era a possível significativa de alta, e se não,
eu tinha que estar acreditando nessa onda 1 complexa. Beleza? E aí, qual que foi a leitura? Eu acreditei na venda, eu vi o mercado rompendo aqui. Aqui sim eu posso falar para vocês que essa decisão foi errada, beleza? Essa decisão aqui foi errada, porque, claro que eu só soube depois que o mercado cumpre o alvo, né? Antes eu não tinha como saber, mas eu tive qual a leitura? Eu falei, velho, eu tô acreditando no vendedor ainda, entendeu? Eu tenho o possível posicionamento para que o mercado venha aqui testar essa onda complexa e esteja desabando. Isso eu estava acreditando para baixo. Só que, claro, o Léo erra, entendeu? E, óbvio, por mais que eu estava errando essa leitura, galera, eu já tinha saído aqui com parcial de 500, e mais aqui o trail stop que deu 200 e poucos, e aqueles stopinhos. Tipo assim, eu tava no gain de boa, entendeu? Então, assim, eu tinha margem para estar acreditando ainda na venda e tá tomando o risco onde que eu tomei, que foi aqui, e ser estopado aqui em cima. Que eu já explico para vocês essa entrada aqui também. E aí foi isso, galera. Essa foi a leitura do Léo sobre o rompimento ou não do início do pregão, sobre o rompimento ou não daqui e sobre o cumprimento ou não do alvo aqui. Hoje o índice foi um dia bem, tipo, chato, foi bem aí atípico das leituras, mas isso daqui, depois que o mercado faz essa laranja, começou a trabalhar aqui, deu essa primeira agulhada aqui, ó. Eu entrei nessa primeira, não foi nem nessa segunda. O mercado dá essa agulhada, volta e eu esperando. Ele voltou aqui, trabalhou. Olha a difference, onde é que estava a difference do movimento. Ó, quando o mercado subiu essa daqui, começou a voltar, eu falei, velho, vou tomar o risco aqui. E quando eu tomei o risco aqui, meu trailing stop estava aqui. Meu trailing stop não, meu stop. Por que que o meu stop estava ali? Por que meu stop não estava em cima da retração? Porque não ia fazer diferença nesse caso. Aqui, o meu stop teria que ser correto em cima daqui. Porém, ele ia ficar gigante. Ele ia ficar um stop de 380, sem noção. Então, quando eu entrei aqui nessa barra, eu coloquei meu stop em cima dela. E essa agulhada laranja me tirou, com o stop curto, deu 60, 80 pontos, foi bem pequeno mesmo. E começou a cair. E eu falei, quando começou a fazer essas barras aqui, eu falei, só que falta. Aí o mercado segurou, voltou. Quando eu pensei em entrar aqui de novo, já não tinha mais trigger, o mercado estava rompendo. E no momento que ele rompeu aqui, toda essa leitura, ela se apagou. E eu falei assim, era rompimento de significativa. O mercado, sim, cumpriu um alvo. E o mercado, sim, foi lá, fez um teste em um fractal ou numa maior, quem estava acreditando aqui, porque a difference estava passando na região, para estar cumprindo ponto 1, ponto 2, ponto 3, certo? E aí o mercado cumpre, sobe ainda mais, começa a dar um pullback, sobe e dá um pullback mais expressivo aí pra gente. Aí, galera, eu já tava numa vibe que eu não ia mais operar. Ultimamente, galera, eu tô, se não é uma, depois que eu já fiz alguma pontuação, que hoje não era uma pontuação que nem a que eu tô acostumado a fazer. Eu sei que é uma pontuação quase a metade do que eu tô acostumado a fazer. Um pouquinho menos ainda. Mas como eu vi que o dia tava bem atípico, bem chato, com rompe para cima, com rompe para baixo, com possível rompe para cima, que o Léo não acreditou no rompe para cima, acreditou na sequência para baixo, que ele não me deu um alvo bem com... Galera, eu falei, velho, o dia tá xarope, entendeu? Então, o mercado subiu aqui, quando ele completa lá em cima, eu segui com a leitura, óbvio, mas já numa vibe de não operar. Então, aqui, ó, o mercado tinha 1.800 pontos, 1.800 pontos, Léo tinha ponto 1, ponto 2, tinha significativa aqui nos fundos, ponto 1, ponto 2, aqui difference e o mercado aqui com um volume bem grande, né, com possíveis barras aqui para nos defender. Aí aqui o Léo, eu já não tenho mais risco, eu saí fora do mercado, mas óbvio fiquei olhando o mercado ainda. Mas quando ele dá essas seguradas aqui na difference, galera, o stop aqui, ele estava de 218 pontos. Eu não acharia tão legal entrar. Eu estaria esperando mais ou menos o mercado chegar aqui no meio. Nessa segunda, terceira, quarta barra aqui lateral, aí beleza, o nosso stop está de 100 pontos. A gente pode estar pensando em tomar um risco, certo? Até porque o volume vendedor estava diminuindo aí até esse momento. Ele estava com histograminha bem pequena, eu lembro. Então, assim, era um local bem bacana para estar tomando um risco. E aí o mercado perdeu. Eu falei, ainda bem que eu não entrei.
E quando o mercado caiu, veio fazer esse primeiro teste, eu tinha o quê? Eu tinha essa onda de inversão e aqui, galera, a gente de fato só tem fractal ninja. O que a gente pode ter aqui é essa primeira zona, essa daqui e essa daqui. 3 zonas para estar trabalhando. A nossa primeira zona, ó, o mercado, vamos colocar aqui, ó, já nos dá um trade, certo? Ó, defense aí embaixo, eu não entrei nesse trade aqui, porque eu já estava fora, já estava com a chave desligada de estar operando. O mercado caiu aqui 300 pontos, não ia dar uma parcial, ia começar a subir, ia nos dar aqui uma, ó, a gente já está puxando a retração, ele já está vindo fazer novo teste, qualquer trade aqui que vocês entraram com o stop aqui em cima, estava pegando o stop para estar indo fazer o quê? Um teste na maior, já no final do pregão, que aqui eu já nem vi mais, eu já tinha saído, porém, defense que estava fora também, ó, sem chance, mas a gente tinha aí um possível ABC do mercado, beleza? Numa região, com um range na região, com barra vermelha na região. Então, assim, era um trade já numa onda maior, que já é uma onda mais aconselhável a estar tradando do que em fractal, beleza? Era uma onda maior, o mercado vindo fazendo aqui um ABC para nós, com o range, com a barra vermelha, com um volume comprador grande, mas e aí? E se esse volume grande aqui estopa? É o que a gente precisa. Então, basicamente, galera, a gente teve o final, né, o fechamento do pregão, o mercado nesse cenário que eu passei. Uma onda 1 de inversão, o mercado vindo testar a maior da onda de inversão em um ABC, com um possível posicionamento daqui dos players, né, para estar defendendo esse nosso mercado, certo? Prestem atenção que, mais uma vez, isso eu sempre levo em consideração, né, o posicionamento dos players aí para estar tomando algum tipo de decisão, certo? Então, assim, claro, junto com todos os outros indicadores aí que estão convergindo na nossa top zone, mas esse é o mercado aí possível para amanhã. É o mercado indo cumprir esse alvo aqui, já nos dando aí uma possível, né, um possível start de onda 3, certo? E o mercado possivelmente aí vindo testar aí uma retração de onda 3. Se o mercado chegar a testar uma retração de onda 3, é show de bola para a gente estar acreditando nesse movimento aqui e tá indo cumprir o nosso alvo. Agora, se o mercado abrir um pouco mais abaixo já cumprindo o alvo, temos que traçar significativo. Se ele acordar para cima, de repente, vindo fazer novo teste, né? Se de repente ele sobe aqui para fazer um novo teste, de repente aqui num ABC maior, beleza, não tem problema. Então tem diversos cenários que o mercado pode estar fazendo. O que importa é que o mercado acabou testando em ABC a nossa retração maior de onda de inversão e possivelmente dando aí um start de onda 3. Beleza, galera? Esse foi o cenário do índice. O dólar, galera, o que aconteceu no dólar? O dólar bem melhor, que nem eu falei, né? O dólar aí com mais chance de trade bacana, com uma leitura um pouco melhor. A gente tinha a significativa, exatamente, que ele fez aqui a onda 1, né? Desse ciclo, beleza? A significativa estava aqui. A gente traçando aqui a significativa, tendo o mercado testando uma, duas, tentou, voltou, não é rompimento, tentou, voltou, não é rompimento, começou a dar uma possível desabada, para a gente estar acreditando aí no cumprimento do alvo, certo? Não foi o que o mercado fez, o mercado acordou, e isso daqui, galera, aí mais uma vez, isso daqui tem que ver como que vocês trabalharam com isso. Independente de como vocês trabalharam com isso, era trade. Por quê? Considerou rompimento? Sim. Ia traçar o primeiro fractal ou a maior. O mercado ia estar fazendo teste. A, B, C na maior. Para estar cumprindo o quê? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Certo? Traçou lá. O mercado cumpriu o alvo. Tem aí 55 pontos, cumpriu um alvo aí médio de 35 pontos. Ponto 1, ponto 2, nesse primeiro toque vamos considerar mercado com significativa, aqui embaixo nesses fundos. Ponto 1, ponto 2, mercado arrancou sentido a chance, não tem problema. Aí a gente já une com a segunda leitura, que era qual? Não considerou rompimento, deixa eu traçar a significativa de novo, não considerou rompimento e considerou o rompimento neste momento.
Aí, o que que a gente tinha para fazer? Ah, considerou o rompimento nesse momento? Sim, considerei agora, porque agora não tem choro. Sou obrigado a considerar esse rompimento. Aí, o que que a gente estaria fazendo? Estaria trabalhando novamente com este nosso ciclo de alta, porém esperando um pullback do mercado, certo? O mercado começa a dar um pullback, a gente teria aí o primeiro fractal, certo? Não considerou isso daqui como fractal, galera, ó, dois fundos na mesma região, não considerou como fractal, o mercado arrancou, certo? Considerou como fractal, pegou o trade, alvo maior e alvo fractal, alvo maior e alvo fractal. O mercado cumpre o alvo fractal, que não era a saída, porque era 16 pontos, a gente já está saindo aqui em cima, em torno de 20, 25 pontos, aqui ó, 20, 24, 25 pontos. O mercado ia lá cumprir o alvo total 55, não considerou, não conseguiu achar o fractal, o mercado arrancou, não tinha o que fazer, certo? O mercado arrancou, não tinha o que fazer. Claro que depois do mercado estar cumprindo esse alvo, a gente ia estar tendo que estar revendo a nossa leitura, certo? E estar considerando o nosso alvo. E aí aqui, galera, tem duas situações que eu quero colocar, que vai do que vocês fizeram, do que vocês tiveram a leitura na hora do pregão. Se considerou que não encontrou fractal e o mercado arrancou, concordam comigo que isso segue sendo tua onda 1, certo? De inversão. Se tu não considerou aqui o rompimento, se tu considerou o rompimento a partir daqui e o mercado não te deu pullback, o mercado só arrancou, isso daqui segue sendo a tua onda de inversão do mercado, certo? E aí, considerando isso, se tu não viu fractal aqui, tu não teria o que traçar, tu teria que traçar um primeiro fractal dessa posição aqui e esperar o mercado vir buscar. Ou tá levando para maior e tá esperando a retração da onda maior. Eu acho que isso é totalmente viável. Eu tô dando essa leitura, mas eu vou falar para vocês por que eu acho totalmente viável. Já para, entre aspas, cortar esse pensamento de quem estava com essa leitura. Galera, o mercado tem aí 112 mil pontos. É inviável a gente estar trabalhando com isso, certo? Então, assim, galera, esse cenário estava descartado por isso. O mercado fala com a gente, fala, Léo, ó, presta atenção que esse cenário tá fora, velho. Esse cenário não é esse cenário. Acha o teu fractal se tu não achou, acha a tua onda, porque esse cenário a gente não pode trabalhar. E aí, galera, automaticamente esse cenário aqui se fica ativo, né? Tem aí o seu valor de cenário real, né? De cenário que é este o cenário. E aí, partindo disso, a gente tem o que? Segue tendo a perna aí de 115 mil pontos. A gente teria que fracionar e pegar o ponto daqui, que é a nossa onda 2, certo? Ter ponto 1, ponto 2, ter a nossa significativa aqui nessa região, certo? E aí, traçando a retração ponto 1, ponto 2, o mercado perdendo e virando vendedor, sem dar aí um respiro, beleza? Perdendo sem choro aqui, vindo fazer um teste. Veio fazer um teste, aí a gente tem a onda maior, tem a difference da onda maior, tem o mercado nos dando primeiro ABC. Onde está o primeiro ABC? Tá fora. Leva para o segundo ABC. Onde é que ele está? Tá dentro. O mercado subiu, te deixou um ABC lindão aqui para te traçar? Traça ele também. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Olha onde é que está. Exatamente na mesma região. Então, o que a gente tem aqui mais na nossa zona? A gente tem aqui a retração, o range, perdão. A gente tem a barra vermelha. A gente tem tudo aqui para estar tomando risco, certo? Tirando aí uma total falta de volume comprador. Então, esse daqui, de fato, que era o melhor trade para estar se pegando no dólar. Menos pontuação do que esse? Sim, mas era um trade mais tranquilo e mais bacana para estar pegando. Era um trade que tudo estava encaixando e que essa era a leitura. Então, a gente tendo aí ponto 1, ponto 2, ponto 3 e tendo uma possível saída aí em 37 pontos, certo? Mercado cumprindo o alvo aqui, o que a gente vai fazer? Ele começaria a nos dar um pullback mais expressivo, cai, nos dá outro fundo, começa a nos dar um pullback mais expressivo. Agora sim, nosso ciclo aí, galera, tem 70 mil pontos, tranquilo. Ponto 1, ponto 2 vai ser aqui em cima. Ó, deixa eu traçar ela bonitinha. Ponto 1, ponto 2. Dá um zoom aqui para vocês verem. Ó,
retração significativa aqui. Beleza. Ponto 1, ponto 2. Temos o mercado aí não rompendo com clareza. Todos os pontos aqui, o mercado devolvendo. Beleza? Prestem atenção, galera, que quando ele chega, olha só, ele trabalha aqui e ele não nos dá topo acima, ele não nos dá clareza na nossa leitura. Se tem todo esse volume comprador aqui, por que ele não está tocando para cima? Por que ele não está, no mínimo, rompendo bem? Aí ele vem, volta. Tenta, volta. Tenta, volta. Tenta, volta. Tenta, volta. Tenta, volta. Galera, tem vendedor aí. Olha o volume que o comprador está fazendo para não estar deslocando nada. E o vendedor toca para baixo com isso. Toca para baixo com isso. Então, assim, essa leitura aqui, galera, a difference nesse caso aqui, ela estava também deslocada e a gente estava descartando ela. Por isso que eu não estava usando. E aí, galera, entra aquela situação de que, olha o volume que a gente tem do nosso vendedor, beleza? Da nossa perna significativa, perante os volumes compradores, certo? E esses volumes compradores que estão, possivelmente, se a gente juntar esse com esse, tá até um pouquinho maior do que esse, não tá conseguindo romper essa retração, aí tem alguma coisa, entendeu? Aí tem alguma coisa. Por que o comprador está fazendo essa força e não está conseguindo romper? E outra, nesse primeiro histograma a gente já percebe isso. Ele tenta romper e depois ele não tem mais força, ó. Ele tenta romper, fica brigando e ele não tem mais força. E aí ele volta. Aí tu fala, ó, pô, velho, não rompeu lá, diminuiu a força, vamos ver. Aí ele volta, tenta tocar de novo, pum, resposta. Cara, não tem como considerar isso um rompimento. Me desculpem, não tem como considerar isso um rompimento. E aí a gente tem o que no final do pregão? Mercado em ponto 1, ponto 2, ponto 3. Um possível alvo aí dessa nossa retração significativa da baixa. Temos o mercado testando aí no final do pregão a retração da onda 2, até dando uma leve rompida lá na retração da onda 2, dando um possível start de onda 3. Então, assim, mesma situação do índice. Se o mercado vem aí amanhã fazer um teste aqui para a gente estar entrando numa retração de onda 3, beleza. Se a corda cumprindo o alvo, temos que medir de novo. Se a corda rompendo bonito, claro que não rompendo e voltando, que nem eu mostro para vocês. Se ele acorda rompendo o topo aqui, te dando sequência do cenário, o mercado é comprador. Então, voltamos a todas aquelas possíveis cenários que a gente tem na abertura do pregão, mas de fato que ele acaba com este cenário, beleza? Tentando colocar força o comprador aí, não conseguindo. Além de no final tá perdendo aí toda a força. Então, assim, essa é a pegada aí do dólar para amanhã. A gente tem, não esqueçam, esse range que se formou aqui em cima da nossa retração, ou seja, pode estar definindo isso aqui para algum lado, certo? Isso pode estar definindo para algum lado, isso pode estar nos defendendo mais uma vez, que nem eu falei aqui esses dias. O mercado pode estar vindo testar e está tendo a resposta, o mercado pode estar vindo testar e está tendo a resposta. Então, observem esses pontos, certo? Teste de baixo para cima, de cima para baixo, teste de baixo para cima. Beleza, galerinha? Tamo juntasso, qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Estamos juntos, valeu!